Olá, turma, sejam bem-vindos. Começaremos mais uma aula nesse momento. Para quem está vendo pela primeira vez, saiba que temos aulas anteriores falando sobre uma introdução do tema e sobre as feridas perfurantes. Então assista lá, deixa seu like, porque hoje o tema é ferida cortante. Essas aqui são extremamente comuns. Quem é médico plantonista sabe disso. A quantidade de feridas cortantes que chegam aos pronto-socorros para a realização de suturas é imensa. E os instrumentos são os mais variados possíveis: faca, bisturi, estilete e etc. Se você tem dúvida se o instrumento é cortante ou não, é só você verificar se ele tem lâmina. Se tem, é ferida cortante. Se não tem, não é. E por teoria, devemos seguir a seguinte regra: quanto mais afiada for uma lâmina, mais cortante será a ferida. E quanto menos afiada, mais características contusas ela terá. Vamos para o que importa. Quais são as características da ferida cortante? Já vimos que da penetrante é orifício pequeno e sangramento insignificante. A cortante é totalmente o contrário. Aqui o sangramento é abundante e a abertura é larga. O sangramento é a característica mais marcante dessa ferida. E ele é abundante porque ocorre secção dos vasos e, na maioria das vezes, eles ficam abertos e com seus orifícios permeáveis. Outra característica é que as bordas da lesão são regulares. E isso aqui é o que vai diferenciar das feridas contusas, onde as bordas não têm nenhuma regularidade. Também devemos definir os mecanismos de ação. De todos aqueles que já expliquei nos primeiros slides, a ação cortante vai agir principalmente pelo deslizamento. Gravem isso, parece ser bobo, mas cai bastante em prova. Tá, então já acabou? Não tem mais nada para falar? Tem. Diferente da ferida penetrante, onde o assunto é bastante conciso e não precisamos definir os tipos de traumas, aqui o negócio é mais complexo. Na cortante, precisamos definir os 4 tipos fundamentais, que são esquartejamento, decapitação, degolamento e esgorjamento. Eu vou falar mais rápido sobre os temas, porque se a gente delongar demais, a videoaula fica muito grande. O esquartejamento consiste na separação de todos os membros do corpo. Ele, na verdade, pode ser causado por ação cortante ou contusa. Aí é só lembrar do que eu falei. Quando são usadas lâminas, a ação é cortante. Quando elas não são utilizadas, o esquartejamento tem como princípio a ação contusa. Aí vem a dúvida: mas é possível esquartejar sem lâmina? Sim. Para ter ideia, antigamente, principalmente na Inglaterra, até meados do século XVIII, existia o chamado esquartejamento a cavalo. Então esquartejava o cavalo? Não. Para que ser besta. O cavalo era utilizado como meio para o esquartejamento. O que faziam? Pegavam cada braço, cada perna e acorrentavam um cavalo. Ao todo eram 4 cavalos. Depois eles eram instigados a correr, cada um para um lado, e por ação totalmente contusa, a pessoa era então esquartejada. Ou seja, é possível sim esquartejar por ação contusa. Era uma atrocidade. Aí que a gente mede o tamanho da crueldade do ser humano. Mas como já dizia Thomas Hobbes, um inglês que também viveu essa época, o homem é o lobo do próprio homem. A gente que é legista e lida com os mais variados tipos de morte, a gente vê isso na prática. A crueldade do ser humano chega a patamares imensuráveis. Tá, mas deixando a filosofia, as reflexões de lado, vamos voltar para o que interessa. Segundo tipo é a decapitação. Esse aqui é interessante. Tem até uma historinha para contar que vai ajudar a gravar bem. Ele é definido como a remoção completa da cabeça de um ser vivo. Lembre-se disso, completa. E é também, assim como o esquartejamento, um tipo de lesão fatal. A não ser, agora vem a historinha, que a criatura seja parente do frango Mike. Para quem não sabe, vou contar esse boato aqui. O Mike foi um frango que entrou para o Guinness Book por conseguir viver 18 meses depois de ser decapitado. Tô brincando não, isso é sério. Se você não acredita, digita lá no Google que vai aparecer essa coisa maluca lá. Só para descontrair, vou contar um trechinho. Isso foi em 1945. Fazendeiro, recebeu a sogra, pensou, matar um frango, servir na janta. Vai lá no quintal,
escolhe o bicho mais gordinho, pega o machado e pum, decapita o coitado. E como é de esperar, depois que você corta a cabeça de um animal, você espera que ele morra. Aconteceu, passou 2 minutos, o bicho saiu correndo parecendo uma mula sem cabeça. Curioso com a situação, como era pra sogra mesmo, você vai comer frango hoje não. Vou deixar ele até amanhã. No outro dia, por surpresa de todos, chegando lá o bicho ainda estava vivo. Passou mais 2 dias, continuava vivo. Foi, chamou a televisão, não tinha jeito. Tinha que mostrar isso para a sociedade. Aí com isso o frango ganhou fama, se não tinha nome passou a ter, começou a se chamar de Mike e ficou assim, sem cabeça por 18 meses. E para terminar esse conto maluco, depois de vários cientistas e estudiosos irem estudar o caso, eles chegaram à conclusão que a decapitação não tinha cortado todo o tronco cerebral e que as veias atingidas tinham formado um coágulo que não deixava ele sangrar até a morte. Por isso que essa figura aí conseguiu viver tanto tempo assim. Então, recapitulando, a não ser que a vítima seja parente do Mike, toda decapitação até hoje é considerada fatal. Continuando para o que interessa, assim como o esquartejamento, tem como princípio a ação cortante ou contusa. Se tem lâmina é cortante, se age pelo peso é contusa. Como no caso do Mike, que foi por machado, agiu tanto por lâmina quanto por peso, chamamos de ação corto-contusa. Um outro tipo de lesão que vamos falar mais à frente. De decapitação é só isso. Para terminar, temos que falar agora do degolamento e esgorjamento. Os dois são muito confundidos pelos seus conceitos. E as bancas de prova aproveitam disso. Degolamento é definido como corte que é feito na parte posterior, ou seja, na parte de trás da cabeça, e o esgorjamento que é feito na parte anterior, ou na frente da cabeça, ou pescoço. Para não esquecerem, vou deixar aqui um mnemônico. Degolamento vem de gola da camisa, que fica atrás. Esgorjamento vem de gogó, que fica na frente. É uma associação idiota, mas tenho certeza que vai lembrar disso quando você precisar dela. Para finalizar as lesões cortantes, temos mais um tópico, que é o sinal de Chavigny. Para quem nunca ouviu falar, na verdade isso é mais uma técnica do que um sinal. Ela foi criada para ajudar os legistas a determinar as sequências das lesões cortantes quando elas forem sobrepostas. Para quem não sabe o que é sobreposta, joga lá no Aurélio, quando uma fica sobre a outra. Olha a figura abaixo. Você consegue determinar qual dos cortes foi feito primeiro? Mais largo ou mais delgado? Difícil, né? É por isso que Chavigny criou um método para ajudar a determinar a cronologia dessas lesões. Para fazer isso, temos que entender, então, primeiramente o processo de formação. As lesões sobrepostas elas são formadas em 4 etapas. A etapa 1 é o início do processo, representando o deslizamento do objeto cortante sobre a pele. Na etapa 2, a ferida se abre, assim como todo corte, e inicia-se o deslizamento mais uma vez do objeto cortante, em cima da ferida 1. Na etapa 3, o segundo corte também se abre. E é nessa etapa que o médico legista se depara, uma vez que ele não presenciou a ação cortante dos cortes 1 e 2. Para poder determinar então qual foi feita primeiro, ele utilizar uma forma bem prática, que é a etapa 4. Basta juntar as bordas das duas feridas. A ferida em que a borda estiver alinhada será a lesão formada primeiro. Já a que estiver desalinhada será o segundo corte. Simples, fechou. De cortante é só isso. Próxima aula, ações contundentes. Obrigado por assistir até aqui. Deixa o like, compartilhe o vídeo. Vamos ajudar o coleguinha que está estudando para medicina legal também. Abraços.